Biografia. Dirce Machado. Haja coragem. O que dizer de uma mulher que afirma: toda a vida eu fui um trem assim. Se diziam mulher não faz isso, aí eu ia lá e fazia. Esta é Dirce Machado Silva. Já ouviu falar dela? Nascida em Rio Verde, Goiás, em 1934. Camponesa, de família pobre. Desde criança se negou a aceitar a ideia de que a família dela plantava, mas quem colhia primeiro era o patrão, proprietário da terra, a chamada meia. Tentavam convencê-la de que isso era natural. Para ela, isso era simplesmente injusto. O que você pensa sobre isso? Ela, desde cedo, se dedicou ao trabalho pesado no campo, mas também à luta por um mundo diferente, um mundo justo. Virou comunista. Aos 13 anos, recebeu uma tarefa ingrata: queimar livros da biblioteca do tio, porque senão a família seria presa. O governo perseguia e prendia camponeses que se instruísse. Todo o governo está sempre do lado do latifundiário. A maioria dos seus familiares tinha ideias de mudança. Por isso, mesmo queimando os livros, foram perseguidos pela polícia. Ela foi para a cidade grande tentar outra vida, mas o ideal de luta a puxou de volta para o campo. Foi parar na região de Trombas Formoso, norte de Goiás, onde um grupo de trabalhadores estavam construindo uma comunidade de produtores agrícolas independentes. Se juntou a eles para fazer o que mais sabia: trabalhar pesado na lavoura e lutar. Numa das mãos a enxada, a foice, noutra o pau de fogo, como eles chamavam a espingarda. A luta era contra jagunços e policiais a serviço daqueles que se diziam proprietários da terra. Na verdade, grileiros. Você sabe o que é um grileiro? Alguém que forja documentos de propriedade de uma terra. A luta em Trombas Formoso foi vitoriosa. Os trabalhadores conseguiram direito à posse da terra em 1957. Mas em 1964, o golpe militar destruiu parte das conquistas camponesas. Muitos fugiram, muitos morreram lutando. Dirce foi presa depois de se esconder por 15 dias em uma caverna no meio do mato. Torturada, não se rendeu. Amigos, parentes e correligionários conseguiram sua soltura. Era 1967. Voltou para sua posse, ao trabalho, à lida com a terra, num mundo dominado pelos machos, em que muitas mulheres são mortas diariamente. A bravura de Dirce Machado soa como uma afronta. Concorda? Alimentos que matam. O agronegócio está envenenando a população com agrotóxico. Grande parte da economia e geração de emprego em Goiás está relacionada à agricultura. Contudo, a maior parte dos alimentos produzidos não é para o consumo da população, tais como soja, o milho, a cana-de-açúcar e o algodão. Enquanto isso, alimentos como o feijão, o arroz, a mandioca, os legumes e verduras são frutos do trabalho de pequenos produtores, os quais possuem pequenas áreas de produção. Isso porque estes alimentos, que fazem parte do dia a dia em nossas mesas, não interessam aos grandes produtores, isto é, ao agronegócio. Para estes, o importante é o lucro. Esta realidade injusta e desumana já começa pela desigualdade na divisão das terras. Os grandes proprietários que produzem a soja, o algodão, o milho, a cana-de-açúcar
para vender para o exterior, deixando para os pequenos proprietários produzirem o feijão, o arroz, a mandioca, as verduras, os legumes, as frutas, além das galinhas, porcos, caipiras. Porém, a desumanidade e injustiça não se limitam a essa estrutura agrária e agrícola do Estado. Elas se estendem ao envenenamento dos alimentos, plantas e animais, do solo, do ar, da água, dos trabalhadores e daqueles que consomem estes alimentos. O Brasil é o maior consumidor de veneno agrotóxico para a agricultura no mundo. Só em 2015 foram consumidos 900 milhões de litros de veneno. São 4,3 litros de veneno para cada habitante do país. No estado de Goiás não é diferente. O estado fica em quarto lugar no país, consumindo 75 milhões de litros, o que são 11,5 litros de veneno para cada pessoa. E não para por aqui. Dos 5.570 municípios do Brasil, Rio Verde fica em nono em relação aos maiores consumidores do país, consumindo 7,3 milhões de litros em 2015, o que são 31 litros de veneno para cada habitante do município. Essa alta quantidade provoca diversas doenças em nossos corpos. Doenças neurológicas, hepáticas, respiratórias, renais, cânceres, malformação do feto, irritação na pele, dores de cabeça, entre outras. Entre 2005 e 2015, foram intoxicados 2.897 pessoas em todo o estado, sendo Jataí, Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Formosa, Acreúna, Goiatuba, Aparecida de Goiânia e Mineiros os municípios com os maiores casos. Qual o interesse de envenenar pessoas, fauna, flora, solo, ar e água? O motivo é o lucro. Os empresários do agronegócio e as empresas vendedoras do veneno lucram com essa realidade. Enquanto os ricos lucram com o envenenamento, os pobres e trabalhadores sofrem, adoecem e morrem. A única possibilidade de consumirmos alimentos sem este veneno que adoece e mata é pela compra dos produtos de camponeses e camponesas. E para que estes agricultores produzam alimentos, é necessário que apoiemos a luta por mais terra, a luta pela produção de alimentos que fazem parte da alimentação, como feijão, arroz, etc. E não soja, algodão, cana-de-açúcar. Por fim, é preciso que lutemos contra a utilização de agrotóxicos que atingem trabalhadores e consumidores.